Tá aqui, gravando. Estávamos falando do estator, certo? O estator é quem produz a tensão e a corrente. A gente já sabe. A gente já sabe que dentro do estator não é um fio enrolado, que nem o professor falou. Na verdade, são 3 bobinas. Tá aqui. 1, 2 e 3. E 1, 2 e 3. Essas 3 bobinas podem ser ligadas de 2 jeitos, tá? Pode ser em Sí, conexión Y estrela ou em delta, conexión ou tem delta, gente que chama em triângulo. Vou repetir. triángulo. Então, o meu estator tem 3 bobinas e elas podem ser ligadas de 2 tipos. Pode ser ligada em Y ou estrela, que é aqui. Todas as extremidades delas são unidas em um ponto, formando um Y, ou podem ser ligadas dessa forma aqui, em delta, ou triângulo, uma extremidade ligada na outra. Bom, uma tem mais tensão, outra tem mais corrente. Bom, indiferente para nós. O que a gente tem que saber? Que como é aqui que vai ser produzido a tensão e a corrente elétrica, essas bobinas têm que ter uma resistência muito baixa mesmo, porque é por ali que vai sair os elétrons para carregar a bateria e meu sistema elétrico. Então tem que ter uma resistência a menor possível. Se fosse gastar dinheiro, eu gastaria aí para colocar aí um condutor muito bom para ter um mínimo de resistência. E eles fazem isso. De forma que, no final da ligação, pode ser em Y estrela, todas essas ligações, no final tem 3 saídas lá. No fundo, 1, 2, 3. Como vocês podem ver na estrela, tem 1, 2, 3 saídas. E na delta também 1, 2, 3 saídas. Certo? E o que nos interessa é saber como testar isso, né? Eu sei que são 3 bobinas. Sei que essas bobinas têm uma baixa resistência. Para vocês terem noção, se eu for testar uma bobina individual, eu sei que a resistência dela tem que dar até Eu, vale, eu tô falando. 0,5 ohms. Quer falar alguma coisa? Então, cada bobina dessas tem não pode ter mais de 0,5 ohms. Isso é metade de 1 ohm, para você ter noção quanto baixa é. Certo? E para testar ela, se eu sei que é um fio enrolado, eu tenho que testar ela a resistência. Como é que eu faço? Se eu tenho 3 saídas? Bom, eu pego aos pares, né? Coloco uma ponteira aqui e a outra, por exemplo, nesse de cima. Com isso eu testo a resistência desse enrolamento, dessa bobina, e ele está emendado com essa, então vou testar de 2 em série, e a resistência em série eu sei que elas se somam, então se eu medir, fazer esse teste, normalmente, sempre consulto o manual, mas normalmente não passa de 1 ohm, porque é 0,5 mais 0,5. É essa resistência que o estator tem que ter. Até 1 ohm. Todos? Não, vai depender da tecnologia empregada, né? Mas muito próximo disso. Não vi estator com 3 ohms, para você ter noção. É tudo uma resistência muito baixa. Certo? Mas isso eu testei a resistência entre essas 2 saídas, né? Falta testar da outra. Então, o que eu faço agora? Deixo a ponteira vermelha ali numa saída e coloco na outra. Quando eu faço isso, eu vou testar agora a resistência. Vem daqui, testo dessa bobina, resistência e mais dessa. O que vai ter que dar? Os mesmos 1 ohm, né? É 0,5 mais 0,5. 1 ohm de resistência. Beleza? E o último teste que a gente tem que fazer é agora tirando a ponteira vermelha lá de baixo e colocando aqui, que faltou só esse par para a gente testar. Testa daqui e aqui.
Quando eu faço esse teste de resistência, eu sei que o meu elétron tem que vir para cá, passar por uma bobina, passa por outra bobina. O que vai ter de resistência no final? O mesmo 1 ohm. 0,5 mais 0,5. Show de bola? Então, em uma ligação em Y, eu tenho que medir a resistência entre as saídas do estator. Eu sei que tem 3 saídas. Indiferente qual par que eu escolher, todos têm que dar aproximadamente 1 ohm. Professor, mas em delta, como é que é? Bom, em delta também tem 3 saídas, da mesma forma. Eu vou testar aos pares, que nem eu testei em Y. E eu sei que cada bobina tem 0,5 ohms. Então, se eu testar a resistência aqui vai ter 0,5. Mas em paralelo, eu estou testando essas duas aqui, né? Para vocês terem noção, se vocês fizerem aquele cálculo de R1 vezes R2 para testar resistência, dividido por R1 mais R2 para testar resistências em paralelo, esse cálculo aqui vai dar em torno de, se eu for medir, vai dar em torno de 0,75 ohms. Aproximadamente 1, né? Quase 1 ohm, 0,75. E isso vai ter que dar nesse formato, vai ter que dar, eu testando com essa, outros 0,75. E se eu botar a ponteira vermelha aqui no do meio e a preta no de baixo, também vai dar aproximadamente 1, né? 0,75. Então, indiferente como ele é ligado para nós, isso é questão de projeto. Eu sei que eu tenho que testar a resistência de todas as saídas entre si, e todas vão ter que dar uma resistência muito, muito, muito baixa. Aproximadamente 1 ohm ou próximo disso. Isso indiferente se é ligado em estrela, em delta, indiferente. Sei que vai chegar o meu estator aqui, eu vou ter que medir essa resistência das 3 saídas. E a resistência entre si não passa de 1 ohm, certo? Tem profissionais que tiram essa emenda aqui, deixam essa bobina separada, desemendam ela. Aí faz a medição direto na bobina. E agora eu sei que essa resistência tem que ser aproximadamente, né, 0,5 ohm, ou abaixo disso. Quanto menor, melhor. Que é por aí que vai ser produzido os elétrons. Então, quanto menos resistência eu tiver, melhor, né? Beleza? Outro teste que a gente tem que fazer, esse fio que está enrolado aqui, eu sei que ele tem um acabamento em verniz, isolando, e ele não pode deixar os elétrons escapar para o massa. Então, outro teste que tem que fazer, sim, é colocar uma ponteira aqui, que nem a gente fez no rotor, e outra em uma parte metálica do estator. E eu sei que assim não deve se conduzir, né? Não pode conduzir. Não. Se conduziu, a gente diz que teve um curto ou massa. Isso eu tenho que fazer em uma, tem que fazer em outra saída. Então aqui não tem que dar resistência, tem que dar resistência infinita. Ou se vocês testarem com continuidade, tem que não apitar, não pode apitar, porque eu não posso deixar que o elétron entre numa bobina e saia para o massa. Eu quero que ele passe por uma bobina, entre na outra e saia pelo outro terminal. Certo? Da mesma forma que a gente testou o meu rotor. Testo a resistência dele e testo o curto ou massa. Fora isso é teste visual. Tem que verificar se meu rotor não anda raspando, que acontece muito de o meu rolamento estragar e meu rotor fica raspando, ficam uns riscos aqui na armadura do estator. E verificar se os fios não estão com uma coloração diferente, para ver se não está superaquecendo. Quando superaquece, ele costuma escurecer. Isso é um sinal que não está sendo arrefecido ali ou o alternador está sendo superutilizado. Algum problema de controle dele. Beleza? Bom, mas eu não expliquei
E o Lucas chegou a perguntar, muito bem, qual é a diferença? Para eu ter três bobinas, quando eu chego perto com o ímã ou com o rotor, ou tiver um campo magnético a atravessar essas bobinas, cada uma vai produzir uma tensão alternada. Então eu tenho uma tensão alternada, pode ser chamada de trifásica, né? Três fases. A tensão alternada trifásica. Qual é a grande relação dela? É que elas não começam tudo junto. Eu tenho essas três bobinas e elas estão ligadas uma ao lado da outra, ao ponto de quando uma. Deixa eu escolher outra coisa. Quando uma. Se eu pegar esse momento aqui, tá? Se eu pegar esse momento aqui, a bobina, vamos dar o nome de U, a bobina número U, nesse ponto, no começo do gráfico, ela sai de 0 volts e tende a subir para positivo. Já a bobina de baixo, a bobina, vamos chamar de V, ela não está em 0, ela está em menos. Vou chutar aqui, ó, menos 12 volts. Certo? E está começando a sair de menos 12 volts para começar a subir. E a bobina mais abaixo, vou chamar de W, ela está agora, se aqui é o 0, ela está aqui. Aqui vamos chutar que é o mais 12 volts. Então, quando uma está em 0 volts, a outra está em menos 12 volts e a outra está em mais 12 volts. No final, o que eu tenho? Eu tenho tensões alternadas que começam em pontos diferentes. Eu chamo de tensão alternada defasada. Quando uma está começando, a outra está terminando, a outra está saindo de 0, certo? E isso eu uso ao meu favor. E no vídeo estava lá defasado. Vou colocar o vídeo para vocês de novo. Vou botar um pouquinho. Tá em uma tensão. Quando eu ponho outra bobina, eu tenho outra tensão que começa em outro ponto. Quando eu coloco outra bobina, eu tenho outra tensão que começa em outro ponto. Eu tenho tensões alternadas defasadas. Certo? O que eu tenho com isso? Eu tenho uma melhor eficiência do alternador, porque se eu deixasse só uma, e eu sei que eu só carrego no positivo, então aqui estaria carregando, aqui não estaria carregando, ia carregar aqui, não ia aqui embaixo, ia carregar aqui, eu ia carregar com pulsos, né? Pulsos de positivo. E quanto mais bobinas eu coloco, mais pulsos eu tenho. Quando eu coloco 3 bobinas, eu tenho... professor? Pode perguntar. Isso não seria por causa do campo eletromagnético? Interfere alguma coisa? Não, o campo eletromagnético está atravessando as 3 bobinas, mas por que elas estão defasadas? Porque uma está posicionada ao lado da outra. Então, quando o campo magnético passa, essa que está em rosa, ele nem chegou na verde. E está longe da que está em vermelho aqui. Com isso, ela deixa defasada. O que eu consigo com isso, David? Eu consigo vários pulsos positivos. Olha só. Eu já tenho uma maior eficiência. Antigamente eu tinha um pulso, parava, um pulso, parava. Agora eu tenho vários pulsos. Já melhorei minha eficiência. Consegui responder a tua pergunta? Sim. Sim? Entendi. Então tá. Sim. Então, o estator produz tensão, eu sei que a tensão é alternada, eu sei que no meu estator tem 3 bobinas, eu sei testar essas bobinas, e é isso que nos interessa. Show? Mas não é assim que eu carrego uma bateria. Eu carrego a bateria com tensão contínua. Quem é que transforma a tensão alternada para tensão contínua? Tá aí o cara. A placa retificadora. Pode ser chamada de placa de diodo. É placa retificadora ou placa de diodo? Comum é isso. Qual é a função? Anotem pergunta 5 de prova. Qual é a função da placa retificadora? Transformar a tensão alternada em tensão contínua. Então, eu estou com a placa retificadora e a função da placa retificadora é transformar a tensão alternada e contínua. E como ela faz isso, que é o pulo do gato? Ela faz isso através de diodos. A gente já sabe como esses diodos são ligados, que são o pulo do gato. Tá? Porque se
a placa de diodo, a placa retificadora, se eu colocasse só um diodo, ia acontecer o que eu disse para vocês lá. Eu teria vindo uma tensão alternada. Se eu coloco um diodo, e vocês sabem que é diodo, né? Diodo só deixa passar um tipo de tensão ou só em um sentido a corrente. Se ela deixa passar só em um sentido, eu ponho o diodo, eu acabo com a parte negativa aqui da onda. Os elétrons estão indo, ele não deixa voltar. Os elétrons estão indo, não deixa voltar. O que eu tenho no final? Eu vou ter pulso. Pip, pip. Mas eu não posso carregar uma bateria com pulsos. Imagina eu mandando esse sinal para o farol. Ia parecer uma discoteca, né? O farol ia ligar, desligar. Ligar, desligar. Ia dar um pulso forte ia ficar piscando, né? Isso eu não quero. Eu quero que ele funcione direto, não quero que fique piscando. Então, dessa forma, ligando só um diodo, eu não consigo. Porque assim eu vou ter pulsos. Eu vou ter que arranjar alguma forma de ligação para que entre onda alternada, e eu sei que eu tenho 3 ondas alternadas, e produzo uma tensão contínua. Para que isso aconteça, eu uso um princípio da eletrônica. O nome pode ser chamado de ponte retificadora ou ponte de diodo. O que ela faz? Ela tem, cada bobina tem 2 diodos e os 2 diodos estão ligados um ao contrário do outro. Bom, o que nos importa? Eu tenho o estator aqui, e dá para ver que é o estator, que eu tenho a bobina V, A, U e a W, certo? Eu sei que cada bobina dessas produz uma tensão alternada. Então, ora esse fio aqui é positivo e ora é negativo. Fica alternando, né? Por isso, alternador. Então, vou seguir da bobina U, beleza? Da bobina U. Quando sai a onda alternada, a parte positiva, ela vem até aqui, e esse diodo bloqueia, ele só vai conseguir passar por esse diodo. E esse diodo está ligado na maneira correta. Quando ele passa, ele consegue passar e vai até a minha bateria. Show de bola. Mas eu sei que esse é um sinal alternado e ora a polaridade desse fio é negativa. Vou desenhar de azul. Quando a onda for na parte negativa, esse fio agora que é negativo não vai conseguir passar por aqui, só vai conseguir passar pelo outro ponto. Quando ele passa pelo outro ponto, bom, ele vai no negativo da bateria, certo? Então, cada bobina tem 2 diodos. A bobina U está aqui, ó, 1 e 2. A bobina V do estator, uma bobina estator, está aqui a ligação da união, e está aqui um diodo e 2 diodos. E na bobina W, está aqui a emenda, está aqui um diodo e 2 diodos. Então, cada bobina tem que ter pelo menos 2 diodos. Um tem que estar ligado ao inverso do outro. Um vai deixar passar positivo e o outro vai deixar passar negativo. Na imagem da placa, vou voltar na placa retificadora lá. Está aqui a visão real dela, tá? Onde encontram-se os diodos? Bom, está aqui um, está aqui outro. E da outra bobina? Está aqui um, está aqui outro. E da W, está aqui um, está aqui outro. Eu vou ter que ter 3 diodos para positivo e 3 diodos para negativo. Então, para isso funcionar, eu tenho que ter 6 diodos. Eu sei que um está ligado ao inverso do outro. Eu sei que um deixa passar positivo e o outro é negativo. E dessa forma que eu vou transformar essa tensão alternada em tensão contínua. Eu trouxe uma animação. Vamos ver se melhora a animação para vocês. Deixa eu passar. Professor, só uma dúvida ali. Questão dos diodos, ele se queimar um, ela vai parar de funcionar completamente ou vai manter? Não, perde Se eficiência. queimar um lado, eu digo. Perde Sim, vai eficiência perder. só. O que tu vai enxergar? Vai enxergar a lâmpada, principalmente lâmpada interna, a interna do veículo, começa a pulsar, porque ele perde parte de uma onda. Então vai começar a vibrar a luz. Tem uma pulsaçãozinha assim. Porque ele perde uma das ondas.
E esses diodos, eles têm como fazer reparação, trocar eles ali, substituir ou não? Ele tem que trocar o conjunto. Antigamente, Lucas, boa pergunta. Antigamente se trocava só o diodo. Então, antigamente, vinha aqui tirava-se o diodo e soldava um diodo. Vendia o diodo e tu soldava ali. Hoje em dia, já está difícil de arranjar só esse diodo e a placa ficou bem mais barata, ao ponto de não valer a pena. Porque se só trocar um, provavelmente o outro vai estar quase perto do final da vida. Vai ter que trocar os 6. Aí se trocar os 6, putz, já não vale mais a pena a placa. Então, hoje em dia não vale tanto a pena. Mas, sim, se tu conseguir só o diodo, consegue se trocar só ele. Nessas aqui, nessas antigas. Hoje ficou mais modernas, ficaram mais compactas e hoje em dia já eu digo que não. Então, nas placas antigas tu conseguia trocar ainda. O que eu trouxe essa animação? Essa animação para vocês. Eu vou desenhar aqui. Essa é a ponte de retificação, a ponte retificadora, é assim que os diodos estão ligados. Eu vou receber tensão alternada nessa parte aqui. E pela forma com que os diodos estão ligados, do outro lado vai sair apenas tensão contínua. Esse lado vai ser sempre negativo e esse vai ser sempre positivo. Enquanto o que está em amarelo, ora é positivo e ora é negativo. Eu vou fazer ela funcionar. Tem que voltar. E aí tá. Bom, tá aqui, ó. Azul entrando uma onda alternada. Nesse ponto onde está o mouse, ora é positivo, ora é negativo, ora é positivo, ora é negativo. Vai encontrar dois diodos. Os dois diodos estão ligados de maneira inversa um do outro. Enquanto um aqui está entrando a seta, aqui está ao contrário. Então, quando entrar onda negativa, ele passa para o de baixo e sai negativo lá no final. Quando entra positiva, passa só pelo de cima e sai positivo lá no final. E isso, aqui embaixo também tem outra onda alternada, diferente como eu receba ela, positivo ou negativo, com a forma que eu acabo ligando os diodos. No final, eu vou ter sempre o que está em vermelho, sempre positivo e sempre negativo. Então, aqui eu já tenho uma tensão contínua. E é assim que a placa de diodos, ou a placa retificadora, faz para converter tensão alternada e contínua. A única diferença é que aqui está faltando mais outra onda, né? Porque eu sei que no meu estator sai 3 ondas alternadas, só que eu não arranjei uma animação. Mas é ligado da mesma forma para fazer com que essa onda que era alternada seja transformada em contínua. E isso é interessante porque na casa de vocês tem isso. E a gente não sabe, né? Por falta de conhecimento. Mas o notebook de vocês tem uma fonte de alimentação, né? Aquela que tu liga na tomada. E ela transforma, sim, tensão alternada em contínua. Então, ela tem uma ligação que nem essa que eu estou mostrando para vocês, para transformar a tensão de alternada para contínua. Isso o notebook, isso o carregador de celular de vocês, isso qualquer equipamento eletrônico. Porque às vezes a fonte está externa, que nem a do videogame está externa, ou às vezes que nem a da televisão está interna. E essa ponte aí retificadora está interna. Mas funciona da mesma forma. Um lado recebe onda alternada e o outro recebe onda contínua. Tá? Isso é só para vocês entenderem como funciona. Bom, isso aí é questão de projeto. A gente tem que saber como testa, né? Queria mostrar para vocês como funciona lá no vídeo. Então, vou voltar naquele velho conhecido vídeo nosso. A gente sabe que agora no vídeo eu tenho 3 tensões alternadas. Elas estão defasadas entre si. Quando eu entro com a placa retificadora, eu sei que eu acabo com a parte que está negativa e eu tenho outro benefício. Quando eu entro com a placa retificadora, tá aí, ó. Além de acabar com a parte negativa da onda, pelo efeito lá que eu mostrei para vocês, da ponte de retificação, ele pega essa parte que estava negativa e pelo modo que é ligado, ele rebate para cima ao ponto dela ficar ocupando esse espacinho aqui, ó, entre os vales. Tanto essa quanto essa. Antes
eu tinha uma onda contínua, se eu pegar só os picos, mas com uma queda muito grande nos vales. Quando eu passo pela ponte retificadora, ou a placa de diodos que está aqui dentro, além de acabar com a parte negativa, eu faço com que esses vales diminuam. E está aqui, ó, olha a diferença da oscilação entre antes da placa retificadora e depois da placa retificadora. Antes eu tinha muita queda. Agora não tem mais queda. Ou a queda é bem menor, né? O que eu consigo com isso? Além de converter tensão, eu converto tensão alternada em tensão contínua. Antes seria positivo e negativo, agora ele só vai a positivo. Então é só tensão contínua. Então é isso que ele faz no carro. No final, no carro lá, quando eu for testar, e se eu botasse um osciloscópio, ia ficar exatamente essa imagem aqui, ó. Ia ter uma tensão contínua, porque não muda a polaridade. Ah, professor, mas ela tem uma oscilação. É, tem uma oscilação, vai ter. Mas é uma pequena oscilação. A gente está falando em menos de 200 milivolts, porque isso acontece muito rápido. O alternador está girando muito rápido. Quando acontece uma queda, já vem outra. Então eu vou ter uma onda, uma tensão, agora contínua, com um pouquinho de tremelique, um pouquinho mal de Parkinson, mas é uma tensão contínua. Consegui transformar a tensão alternada de contínua. Bom, agora fechou. Agora só basta eu regular ela para em torno de 14 volts e mandar para a bateria. Perguntas, questões, questionamentos? Não? Bora lá então. Estávamos aqui na ponte retificadora. Se eu olhar o meu alternador, ele vai estar aqui assim. Aqui a gente já sabe, as bobinas se chamam estator, placa retificadora com os meus 6 diodos, certo? E aqui terminou o alternador. Aí ele dá uma demonstração, mas está acabando a aula, vou deixar para a próxima aula, que já foi bastante informação. Eu vou mostrar para vocês da onde ele tira os elétrons para carregar a bateria que está desenhada aqui, certo? Que é um consumidor, uma resistência. Mas aqui eu vou mostrar para vocês o circuito de como ele carrega essa bateria e alimenta o meu sistema elétrico. Como essa onda alternada que vem, passa pelos diodos e filtra. Tem aqui só negativo e por outro lado só negativo. Assim carregando a bateria. Mas eu acho que hoje já foi muita informação. Beleza? Perguntas, questões, questionamentos? Vou deixar assim essa aula. Tem mais 3 minutos, segundo o Zoom. Qualquer coisa eu vou estar no chat do Sapiens, né? Peço para vocês amanhã, ela combinou de a gente fazer um encontro às 7h30 para passar as questões de pagamentos, que vai trancar pagamentos, trancar o EAD também. Vamos ver se ela tem alguma informação de quando volta, acho difícil, mas amanhã o pessoal da coordenação vai mandar as informações. Amanhã às 7h30 nós nos encontramos aqui. Dúvidas sobre o que a gente falou de alternador ou que eu possa ajudar mais vocês? Professor, essa oscilação ela não é perceptível no carro? Não é, porque acontece muito rápido. Não é. Ela existe, se a gente botar um osciloscópio, ela vai existir, a bateria dá uma amortecida nisso, mas não é perceptível no carro. Acontece muito rápido. Professor, boa pergunta. Pode fazer a pergunta. Como a bobina é ligada nos anéis coletores? Como a bobina é ligada nos anéis coletores? Boa pergunta. Vou tentar voltar lá. Ela é soldada, Gamenon. Ela é soldada. Aí, ó, nossa aqui a bobina é enroladinha e esse cabinho aqui em cima que tá olhando, essa parte passando ali, que vou circular, ali tá indo o fio e ela é soldada por dentro ali, do anel coletor. E aqui embaixo também tu vê lá o outro fio passando. O mesmo fio, né? Outra extremidade passando, e ela vai passar por debaixo desse também para até chegar nesse aqui.
Beleza. Mais alguém? Não? Senhores, muito Não. obrigado por hoje. Vou colocar essas aulas no Sapem lá para o pessoal dar uma olhada, quem tiver afim. E não esqueça, amanhã vai ter um encontro às 7h30, pelo menos para passar os recados do que será a nossa próxima semana. Certo? Sim, obrigado, Professor, professor. via Zoom,